Bem-vindos, mestres, a mais um SugarCast. No episódio anterior, a gente falou o que são os made cafés. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os made cafés itinerantes. E eu tô aqui com a Cherry. Olá, mestres! A Cherry tá aqui hoje para fazer todas as perguntas que os mestres gostariam de fazer sobre made cafés itinerantes. Então, antes da gente começar o nosso SugarCast, a gente tem que fazer uma magiquinha para poder deixar o nosso podcast e o nosso dia mais especial. Então, eu vou fazer a magiquinha e vocês têm que repetir comigo, tá bom? Ó, vamos lá, Cherry. Faz assim com a mão. Momentos doces. Momentos doces. E coloridos. E coloridos. Vão confeitar? Vão confeitar? O meu coração. O meu coração. Muito bom! Agora o nosso podcast tá mais especial e o nosso dia também tá mais mágico. Voltando ao episódio anterior, a gente deu início a falar o que são os made café. É importante a gente falar que apesar dos made cafés terem começado com a ideia deles ter começado com simulador de namoro, não tem nada a ver na vida real, tá? Inclusive, a maioria dos made café é proibido encostar, tocar ou pegar contatos pessoais das maids. É importante falar isso, muito importante, tá, mestres? E agora a gente vai começar a falar dos made café itinerante. E o que são um made café itinerante? Os made café itinerantes são aqueles made cafés que eles não têm normalmente espaço físico. Eles são muito mais populares ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Tem muito made café itinerante nos Estados Unidos. E, como o nome já diz, eles estão em viagem, né? Então, são made cafés que viajam normalmente para eventos, fazem a participação deles em eventos e depois que acaba o evento eles levantam as coisas e vão embora, que é o nosso caso, que a gente veio do Mundo Doce pra fazer um evento especial pra vocês, mestres, e depois que acabou o evento a gente volta pro Mundo Doce. Mas por que eles não têm um local fixo, Made Sugar? É porque eles não querem? Não, normalmente é por causa de dinheiro. Apesar que alguns made cafés, eles são focados em comunidades. A gente vai falar de um deles daqui a pouquinho. Mas normalmente a questão é financeira mesmo e burocrática. A gente no Mundo Doce, por exemplo, a gente não tem dinheiro. Exatamente, e aqui eles não aceitariam a nossa moeda mesmo se a gente tivesse dinheiro no mundo. Exatamente, o câmbio é meio diferente. Então, se vocês quiserem apoiar a gente, vocês podem apoiar com a nossa vaquinha. Quem sabe a gente consegue um local fixo pra conseguir ver vocês mais vezes. Exatamente, apesar que o valor da nossa vaquinha é só pra manter o nosso somente café, por enquanto mesmo, tá? Por enquanto. Inclusive, é muito caro manter um made café. Eu aqui em São Paulo, né? Que é a cidade que a gente mais visita. De qualquer lugar é muito caro, principalmente se for na Liberdade, que é o lugar onde as pessoas mais procuram por coisas da cultura japonesa. Exatamente, eu não sei como é que vocês humanos fazem, de verdade. Como vocês conseguem sobreviver. Enfim, voltando ao ponto dos made café, curiosamente, os Estados Unidos é o lugar que mais tem made café. E, curiosamente, também, os estados que mais tem made café itinerante é em Los Angeles e no Texas. Opa, é em Los Angeles. É em Los Angeles e no Texas, que é um estado bem conservador, né? Mas, enfim. A gente vai citar agora alguns made cafés itinerantes pelo mundo. E eu vou começar pelo Made of England, que é Made of England Moe, que é a sigla deles, eu achei bem interessante. Ele é um dos mais antigos, ele já tem 14 anos. Eles são, obviamente, da Inglaterra, pelo nome dele já diz. E o que eu acho muito curioso desse Made Café é que eles já tiveram 3 head maids, que é a maid líder, né? Que é a maid responsável. Então já foram 3 gerações de maids. Isso é muito difícil de conseguir. E esse Made Café, ele foi uma inspiração pra gente no quesito que eles sempre tiveram personagens com personalidades próprias. Eu acho isso muito legal. Cada um tem a sua história, umas histórias desse tamanho.
É gigante, assim, se você parar pra ler como eles chegaram até a mansão... E no Sugar a gente tem isso também? No Sugar a gente tem isso também. Cada personagem tem a sua própria história. Apesar da gente ter 3 tipos doces, cada personagem tem a sua história no fundo, que dá pra ler no site. A gente tem um sitezinho que eu vou colocar em algum lugar. Se você está apenas ouvindo, você pode entrar no madesugar.com.br que você vai ter acesso ao nosso site. E lá tem a bio de cada Maid Butler, tanto dos que estão com a gente ainda e com os que já foram viajar por outros reinos. Exatamente. Que é o que a gente fala que é os graduados. Voltando aos maids cafés itinerantes, a gente tem também um outro maid café que ele é muito grande. Ele começou faz... Olá! Vai lá. Itinerantes, tem um maid café nos Estados Unidos que se chama Dreamland. É curioso porque, assim, faz só 2 anos que eles estão... Em atividade? Em atividade, exatamente. E ele é o maior maid café itinerante. Ele tem mais de 100 maids em cada região que eles vão. Nossa! Mais de 100 maids. É, tipo, muito trabalho. Imagina todas essas maids andando junto. Ia ser muito engraçado. Um exército. Já imaginou um exército de maid? Acho que muita gente já imaginou, né? Inclusive, a gente vai falar... não é exatamente um exército, mas no último podcast que a gente tem a análise de animes de maid, que tem o Akiba Maid War. Então, se você já imaginou verdade. um exército de maid, aquilo é um pouco próximo. E eles viajam por todos os Estados Unidos. Então, tipo, de uma ponta a outra, eles pegam o caminhãozinho e vão. Nossa. É bem interessante esse trabalho que eles fazem. A gente chegou a mandar umas perguntas tanto pra eles como pro Moe, mas eles não responderam a gente. Mas, ó, teve um maid café que respondeu... E América Latina, né, gente? Foi por isso que a gente escolheu essa parte do mundo pra poder trazer um pouco de amor, né? E é muito legal. Esse maid café, ele se chama Secret Sweet Maid. Eles, na verdade, eles são mais do que um maid café. Eles são uma comunidade. Eles fazem eventos pra divulgar a cultura de maid, mas eles não servem comida nem bebida. E como funciona se eles não servem comida nem bebida? Então, eles fazem apresentações de dança, eles vendem os joguinhos, eles vendem os próprios merches deles, mas eles não fazem a parte da cafeteria. Então é só a parte da do Unity. É um pouco isso. Como eles também têm a parte de jogos, eles fazem outras coisinhas, mas nada que envolva comida. Às vezes eles até fazem parcerias com algumas cafeterias, né, pra eles divulgarem o trabalho deles, mas eles mesmos não fazem. E pelo que eles me responderam, obrigada, viu, Secret Sweet Maid? Assim a gente consegue entender um pouco mais como é que funciona a comunidade chilena. Opa, gente, peraí, tem uma participação especial que tá chegando agora. Olá! Isso. Olá, pessoal, tudo bom? Oi, gente. Dá oi pro pessoal. Olá. Ai, essa minha água, muito obrigada. A câmera tá aqui, né? Tem uma... a sua é nessa. Gente, que estamos muito chiques. A gente tem 3 câmeras, eu não sou acostumada com isso. Desculpa atrapalhar vocês também, que já estavam aqui no assunto. Mas eu vou tentar me comportar. A Maid Crepe veio dar a opinião dela de especialista. Opa! Sobre meios cafés itinerantes. Na verdade, ela tem um conhecimento, assim, sobre várias coisas. Por isso que ela tá na biblioteca do Mundo Doce. E ela vai poder dar um pouquinho mais de contexto pra gente, principalmente dos espaços, né? Sim. Dos países que é os meios cafés que a gente tá citando. Os meios cafés que a gente tá citando. A gente chegou no melhor agora. A gente tava falando do Secret Sweet Maid, que foi o meio de café que respondeu a gente sobre a comunidade dos meios cafés no Chile, né? E tava comentando que eles não vendem comida nem bebida. Que eles fazem só a parte do meio de café. Que na verdade eles vieram de uma outra comunidade, né? Que era um meio de café mesmo, chamado Meido.
que ele se dissipou em 2017 e daí eles formaram a nova equipe, Sim. que é o Secrets It Made. Pra poder fazer essa comunidade chinesa. A comunidade Made. Isso. E é muito interessante, porque isso é uma coisa muito nossa. E quando eu digo nossa, é nós que estamos fora do Japão. Né? No caso da América Latina, a gente tem também outras questões a mais aí de afinidade para as comunidades e os mercados e as coisas como ocorrerem de maneira mais parecida. Mas essa coisa dos made cafés itinerantes, eu não sei se vocês já chegaram a comentar isso, é uma coisa muito nossa. Porque como é um mercado muito de nicho, e quando você vai no Japão, você já espera que tenha um made café lá, porque é uma coisa da cultura deles. Aqui já é um pouco mais de nicho, e você tem que estar num lugar específico. Então, eu acho que o fato de nossos eventos também terem, né, principalmente aqui no Brasil, terem essa característica, quer dizer, sala temática é uma coisa de evento brasileiro, né? Da gente ter essa característica, acabou que foi o jeito que a gente encontrou fora, né, do lugar onde existe de fato o mercado dos made cafés, de criar de levar essa experiência de alguma forma para quem tá dentro da comunidade de cultura pop asiática no geral. E nesse caso é muito interessante, porque eu não sei o quanto eu posso falar dos nossos projetos não tão secretos. Pode falar. Mas tanto no Japão quanto fora, né, a gente acaba seguindo isso. Os made cafés, eles sempre têm alguns projetos paralelos. Então é muito possível a gente fazer um made café que de fato não seja café, seja só maids, né? Então fazer parcerias com cafeterias, e que parece ser o modelo deles, né? Que eles fazem parcerias foi o que eu tava comentando. Eles fazem parcerias com cafeterias, eles fazem parcerias com eventos, e aí eles servem. E é uma coisa que a gente faz um pouco também aqui, né? Dependendo do lugar, a gente só leva as maids, dependendo do lugar, a gente leva nosso cardápio. Então, eu não sei se eu só fiquei aqui. Não, você falou alguma coisa bem legal, que é assim, salas temáticas são coisas de eventos brasileiros, realmente. Mas então, como funcionam os eventos lá fora? Made crepe? Depende. Eu tô fazendo o papel da criança penteira. Pode fazer. Foi a Depende função que ela do me lugar. designou. O único lugar onde eu fui em evento, assim, que eu estive lá, foi Portugal. Só que Portugal, na verdade, os eventos portugueses foram exportados por brasileiros. Então foram pessoas da comunidade brasileira ou que tinham algum tipo de afinidade com a comunidade brasileira por conta do português, né? Que começaram a fazer os eventos. Então as estruturas são muito parecidas, tá? É basicamente um evento do Brasil, só que com alguns aspectos ali europeus, principalmente na parte de concurso de cosplay, que eles têm aquela coisa do skit, é mais europeizado. Mas a estrutura é muito parecida com esses eventos convenção. Sim. Então você tem as lojas, você tem os espaços, né? Como, por exemplo, BGS, CCXP, acho que a Gamescom é assim também. Esses eventos maiores, né? Os eventos maiores. Só que aqui, por questões históricas também, né? Os eventos, eles se desenvolveram de outra maneira. Porque as pessoas não tinham grana para alugar galpões, tá? Tudo começa com alguns adolescentes e jovens adultos que não tinham dinheiro para fazer eventos, querendo fazer eventos. E os lugares onde se conseguia era escola, que era mais barato, às vezes nem cobrava. E aí, o que escola tem? Sala de aula, né? Como é que a gente vai fazer os stands? A gente não vai fazer stand, porque stand é caro. A gente vai fazer sala temática, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que se repete de alguma forma, né? Nos países aqui da região. E no caso de eventos maiores, ou nos Estados Unidos, né? Que tem uma estrutura das cons, acaba tendo um quê parecido, não exatamente com sala de aula, porque os eventos não são escolas, né? Mas dessa questão de você ter aquele espaço ali temporário para fazer o café. Quando eu fui num evento nos Estados Unidos, o que eles tinham muito era painel. Aí, tipo, esses espaços seriam salas temáticas, eram painéis. Aí era palestra, discussão, era esse tipo de coisa. Agora tipo, um espaço, assim, reservado era só do meio de café mesmo. Você falando de eventos menores, né? Falando de como que na exposição, aquela coisa que a gente já viu. Não sei, gente. O que mais eu posso falar sobre? Falou bastante, né?
É porque é uma coisa aí que também... Aí a gente vai começar a entrar em diversas outras coisas que... Enfim, coisa de mundo humano e não de mundo doce. Porque no mundo doce... A gente é dona do mundo doce, quer dizer, né? A Dona Açúcar é a dona do mundo doce. Mais ou menos, mais ou menos. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Então as regras são diferentes, mas aí a gente também entra em questões de coisa séria mesmo, né? Modelo de negócio, essas coisas de administração de empresa, né? Porque o contexto social no Japão permite que você abra made cafés. O contexto social no Brasil e países fora do Japão. Creio que até na Ásia mesmo, tá? Eu tô Porque creio não na Ásia tem mesmo. muito mesmo. Saindo do Japão, assim, o único que eu conheço na Ásia, eu sei que tem alguns na China, porque eu já vi, mas assim, é muito mercado interno, você não consegue ver direito o que tá acontecendo por lá. E na Tailândia, que na verdade é o May Dreaming que foi pra Tailândia, né? E levou o modelo pra Tailândia e deu certo. Né? Então aí você também tem uma questão aí de mercado, de viabilidade e a questão do público mesmo, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou falar de made café e num geral, tá? Já conversei isso diversas vezes com açúcar, eu tô chamando a sugar de açúcar, gente. Daqui a pouco eu vou chamar a cherry de cereja também. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Que o Ocidente, ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o lúdico. Sim, já falei sobre isso também. Então, acontece quando a gente chega no horário, né? Tem uma dificuldade grande de lidar com o lúdico. E isso impacta na maneira como um made café, né? O mercado aceitaria o made café. O mercado que eu digo, né? Mercado de restaurantes e de entretenimento no geral. As pessoas não entendem e isso atrapalha os nossos negócios, né? E não é só aqui no Brasil, né? Isso não é uma exclusividade brasileira. Inclusive, eu acho que no caso aqui... Aí é fonte Arial 12, tá, gente? 800 watts de potência. Mas a gente, sei lá, por ter carnaval e também muita família atualmente em evento e tal, a gente ainda tem uma facilidade um pouco maior de encaixar isso no nosso contexto, que eu não sei se outros países teriam também, né? Mas é uma coisa, assim, do Ocidente, de não saber lidar. E aí, quando a gente vai fazer um restaurante, né? Que, no caso, o Made Café, ele é um restaurante, né? Ele é um serviço de cafeteria. Como é que a gente vai explicar isso pro público que não é otaku? Porque quando a gente pensa, né, no nosso grande sonho de trazer o mundo doce de forma constante para o mundo humano, a gente tem que pensar também nas pessoas que não são do nicho, né? A gente tem que pensar que o negócio ele tem que ficar ali rodando. E não é fácil, né? Não é fácil, tem que ter ali uma preparação muito grande. E isso, uma preparação muito grande. E isso é uma coisa que se repete enfim, fora do Japão, de uma maneira geral. Então eu acho que é por isso que a gente acaba tendo meios cafés itinerantes de uma maneira bem mais ampla do que meios cafés físicos, porque primeiro que expor em evento é muito mais barato, né? Aqui a gente ainda tem também as salas, né? Os eventos ajudam muito a gente, a gente não pode deixar de pontuar isso. Não tem custos mensais, tipo, sei lá, aluguel, água, luz, internet, não tem, né? Então é o que torna meios cafés itinerantes viáveis. Eu acho não, né? Eu tenho certeza. Mesmo a fonte sendo Arial 12. Inteligência pura, fonte, não foi preciso. É por isso que a gente tem muitos meios de cafés itinerantes, porque é uma maneira viável. E aí, eu não sei se vocês chegaram a falar isso também, mas muitos dos meios de cafés, não só no Brasil, eles surgem de pessoas que gostam de meio de café. Sim. E aí querem fazer um meio de café com um lacinho e um sonho, sabe? A maioria, sim, né? A gente já tava citando alguns. Sim. Já citou alguns, a gente ainda vai citar mais. Mas uma coisa que é curiosa, que você falou assim, é o modelo possível, tem meios cafés aqui na minha lista, que eles, por exemplo, o Maids of England, que eles têm 14 anos e nunca abriram uma unidade física, né? Não sei qual que é o contexto da Inglaterra, porque eles não me deram. Que é
essa parte eu acho que é bem parecida com em todo lugar do mundo, né? Tipo, essas dificuldades pra poder abrir um físico e tal. Sim. Sabe o que eu queria perguntar pra você? Da sua opinião. Minha opinião. Ih, gente, sua polêmicas. opinião, que a gente tava discutindo aqui. É que assim, tem muitos meios de cafés itinerantes nos Estados Unidos. Eu acho que eles são um modelo até mais viável do que no Brasil pelo seguinte. Não é isso que eu vou perguntar, mas eu vou chegar lá. Tá. Nos meios de cafés itinerantes, eles cobram taxa de entrada, só pra entrada. Então, tipo, você já tem um valor ali que já vai... Você já consegue pagar as médias sem... Além do que eles têm essa cultura da caixinha, que a gente não tem, o que já torna um pouco mais complicado, etc e tal. Inclusive, eu ajudei na vaquinha. Mas o que eu queria chegar... Ajudem na Lira ao Cal. Tá. A gente tá precisando. O mundo doce tá passando aí por uma época de inflação. Sim. A gente precisa da ajuda de vocês. Não, gente, mas agora falando um pouco sério. Não sei se já chegaram a falar, porque, enfim, né? Evento canônico de meio de crepe. A gente investe bastante no café. Às vezes vocês podem achar que não, mas sim. Muito. E os equipamentos que a gente leva, e quando eu digo equipamento, são os jogos, coisas da cozinha, uniforme, tudo Uniforme isso a gente desgasta muito. E uma forma que a gente encontra de não repassar isso diretamente, assim, né, nos atendimentos e tal, é fazendo esses momentos coletivos, né, essas vaquinhas. Então, ajudaria muito a gente... Ajudaria também a gente a continuar levando as coisas com o preço que a gente leva, né? E ajudaria também a deixar o nosso meio de café viável do jeito que a gente faz. E também a trazer coisas novas, às vezes investir em joguinhos novos. Manter as coisas, tipo a Idol Unit, esse podcast que a gente tá fazendo. Que a gente tá fazendo. Né? A gente também precisa de... Gente, o mundo ele é muito cruel e a gente precisa de dinheiro pra tudo. O clube Tem de o clube de artes agora. também. Então, assim, a gente tem vários projetos em andamento. E todos eles demandam dinheiro. Sim. Que nós não temos em abundância. Tá bem, Infelizmente. estamos bem longe de ter em abundância, inclusive. Isso ajudaria muito, gente. Pode ser... Eu vou falar aquele pessoal que vai em transporte. Pode ser R$10, R$5. Eu poderia estar cometendo crimes. Que eu não sei pra onde esse podcast vai subir. Mas estou aqui pedindo encarecidamente a vocês, mestras e mestres, nos ajudarem na nossa vaquinha. Não é um valor alto, gente. É só pra gente realmente... ter essa grana para poder ver o que a gente precisa trocar e continuar atendendo vocês, levando momentos doces e coloridos para confeitar seus corações. Muito bom. Até porque é um trabalho muito querido pela gente. A gente se esforça bastante, mestres, para entregar o melhor para vocês. Exatamente. Tanto com tempo quanto com dinheiro que a Sugar Própria tira do próprio bolso para investir no meio de café. Porque se fosse depender, não daria, gente. A opinião. A gente tava conversando que tem muitos meios de cafés nos Estados Unidos, dei um pouco do contexto, e a gente queria saber da sua opinião. Por que o Texas, que é um estado tão conservador, tem tanto meio de café itinerante? É verdade. Não, cara, não faço ideia, tá? A gente quer buscar ajuda da A especialista. partir do momento, assim, eu tô delirando. Então podemos ser muito criticados, muito cancelados. Mas talvez exista uma comunidade geek bem grande no Texas, tá? E uma coisa assim, porque... Ai, gente, ai que vergonha. O meu jogo favorito é Borderlands. Ah, não. Não. Retiro. Eu só ia comentar que tem muita desenvolvedora no Texas. E aí talvez seja isso mesmo. Talvez a gente não, né? Eles têm uma comunidade maior que acabe fazendo com que tenham mais meio de cafés por lá. Mas a gente só saberia, sei lá, se fosse lá e verificar em loco, né? Mas realmente a gente teria que ter um conhecimento maior do que é
a gente não tem muita noção, mas o Texas, ele é um dos estados mais, assim, ricos, né? A gente acha que o Texas é o Texas, mas você tem muitas cidades grandes lá, você tem uma população muito grande, né? Quando a gente fala de Texas, a gente de fora conhece muitas cidades do Texas. Então a gente conhece Houston, a gente conhece... Eu falei que a gente conhece muitas cidades, mas eu não tô lembrando o nome de nenhuma. Mas existem... Dallas. Então, assim... Uma voz do além. É a voz do além nos disse Dallas. Né? Tem... E provavelmente é isso, né? Porque é um estado tão grande quanto Nova York, quanto Califórnia, quanto... Se bobear, eu acho que em termos de importância econômica, assim, se bobear até é mais importante do que Miami. Mas aí eu tô delirando, assim, né? Tipo, meu conhecimento parco dos Estados Unidos, tá? Eu acho que é isso. Provavelmente porque realmente é um estado grande, deve ter uma comunidade maior. E você tem cidades grandes lá, né? Então... Entendi. Deixa eu abaixar. Pode ser isso. Pelo que a gente conversou, eles têm uma comunidade bem parecida com o do Brasil, né? Eu acho que é uma coisa meio América Latina. Eu vou votar nessa opção também. Porque tem muita coisa que se desenvolve de forma parecida, pelas culturas serem parecidas também, né? Cultura de evento, cultura no geral, assim, né? Então, ainda mais eles são do Chile, né? São do Chile. Ainda mais o Chile, que é um país grande, país que tem uma estrutura, assim, social. Social não, né? Social também. Mas tem uma estrutura econômica até parecida com a nossa, né? Em questão de... Sim, coisas de geopolítica, eles são parecidos com a gente. Com a gente, não enquanto cidadãos do mundo doce. Exatamente, né? Enquanto brasileiros, eu estou confundindo aqui, porque como estamos no Brasil, eu já me considero brasileira, entendeu? Então eu acho que as coisas, elas acabam se desenvolvendo, né? E também tem um pouco dessa troca, né? Porque quando a gente quer ver alguma coisa que estão fazendo, normalmente a gente vê Estados Unidos, Europa, mas a gente também às vezes vê o que o vizinho tá fazendo, Sim, né? A gente quer ir num evento fora, é muito mais viável ir, por exemplo, num evento na Argentina, ir num evento no Chile, do que ir num evento na Europa, nos Estados Unidos, né? Então acho que também acaba tendo essa troca pela proximidade física mesmo, né? Tem a parte cultural, tem a parte da distância. Sim. Vou puxar agora alguns nomes de outros meios de cafés pra falar, assim, um pouco de curiosidade. O único que eu vi na Alemanha tem um chamado Café em Wonderland, que é inspirado na Alice no País das Maravilhas. Tem um na Itália que se chama Pretty Guardian Café, que é um meio de café de Sailor Moon. Legal. Eles também estão há muito tempo nessa... E é só de Sailor Moon, meio de café. E elas apresentam e fazem um trabalho bem bonitinho também, pra quem quiser seguir. Depois eu vou deixar listado na lista. Tem um que eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que a Charlie vai gostar bastante. Que é o Deadly Sweet Made. Monster Made Café. Eu acho que eu com certeza vou gostar. Eles são basicamente cada maid e butler é um tipo de monstro, um morcego ou qualquer coisa desse tipo. Legal. Eles estão vivendo sempre na época do Halloween. Eu adoro misturar as coisas fofinhas com coisas mais assim, macabras. E em compensação você vai odiar um outro que eu vou falar agora. Ai, tem furry no meio. Exatamente. Não, eu tenho trauma. É um meio de café que ele veio de um outro meio de café que eu não anotei aqui o nome do qual que ele deriva, mas é Moe Mofu Furry Made Café. É um made café só de furries. Eu não sei como eles fazem pra entregar as comidas, né? Porque se a gente com luva já é difícil. desespero, imagina com patinhos e etc. Se fosse no Brasil não existiria, porque aquelas roupas de furry devem ser muito existiria. Meu Deus. Existiria. Sério, Tinha um gente? made café, eu acho que até aquele que eu fiz a postagem, um dos mais antigos, que eles tinham um butler que era um furry. Mas eu não lembro qual que era o personagem dele assim de cabeça, gente, mas tinha. Eu acho que era um lobinho. Eu acho que era, mas eu não tenho certeza. Era um furry, o butler deles. A Cherry já... Ela tá um pouco... Ela vai ter pesadelos. Pesadelos essa noite.
Ai, gente. Mas eu precisava citar porque ele é bem, bem diferente. Tem um que se chama... É nos Estados Unidos, esse. Que se chama Sumudi. Que ele tem o tema de frutas. Legal. É, eles ficam no Arizona. E na época da pandemia, a gente conversou um pouco, eles são bem amigáveis. E Pixel Pop, que é baseado em jogos, eles eram muito ativos no Discord. Muito Faz ativos. sentido, é legal. gente. Faz sentido. O meio de café de jogos ser ativo no Discord. No Canadá tinha um chamado... Tem ainda, né? Tá vivo. É porque assim, gente, uma coisa que esse meio de café de itinerantes, que eu vou dar um parênteses aqui nos que eu tô introduzindo. Eles vão... E eles nascem e morrem com bastante facilidade. Facilidade. Porque tem uma coisa que é... Não parece, mas é caro. É caro e dá muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho. Tanto montar equipe, quanto manter em si. Tanto que a gente não tá falando... acabou não trazendo meios de cafés itinerantes do Brasil, porque a maioria deles, que a gente conhecia de antes da pandemia, eles... não existem mais. Fecharam, ou estão fazendo bem menos evento. Sim. Aí, no momento, a gente optou por pegar falar sobre meios cafés do mundo, porque vários, inclusive, que eu tinha um pouco de apego, só não tem mais. E também tem uma questão, eu comentei mais cedo, são muitas vezes amigos, né, que resolvem montar um grupo. E amigos, às vezes, eles não são mais amigos em algum momento da vida, entendeu? Sim. Então tem isso também, os grupos se desfazem, ir pra evento é complicado, a vida das pessoas muda. Sim, os interesses mudam. Os interesses mudam, então é complicado. Sim. Por isso que eu gostaria muito que a Moe tivesse me respondido, porque... Eles estão há 14 anos aí. E eles já tiveram, é o que eu falei, eles já tiveram 3 headmaids. Então, tipo, a maid saiu e ela passou pra alguém. E assim, normalmente, quando a pessoa principal sai, acabou. Ninguém mais consegue organizar. E você ter isso por 3 vezes é impressionante. Eu acho muito impressionante. Mas enfim, foi só um parênteses de por que a gente não tá falando de meios cafés itinerantes brasileiros. Eu tô pegando alguns aqui estrangeiros. Você citou uma coisa sobre a comunidade desse meio de café focado em jogos ser muito grande no Discord. Sim. Uma coisa que não tem exatamente a ver com meio de café, mas que tá crescendo agora no Brasil, a comunidade de idol tá bem ativa no Discord. E eu tô muito feliz por conta disso. Tipo, agora os grupos estão se unindo muito mais e eu tenho altas expectativas pra comunidade de idol no Brasil. E a gente tem que agradecer muito a Tapioca. Verdade. Nossa, sim. Eu tenho que falar, assim, eu acho que 90% disso é responsabilidade da Tapioca. Né? Porque elas estão aqui, ó, dando a cara pra bater faz muito tempo e uma parte da Tapioca tá em cada grupo. Sim. Quase todos os grupos Sim, quase todos os grupos idols têm um pedaço do Tapioca. Exatamente, quase todos os grupos. Acho que não, mas... Não, tem sim. Tem? Então, assim, faz um parênteses falando parabéns, Tapioca Club, pelo trabalho de vocês. E se esse podcast fizer sucesso, a gente vai fazer uma parte só com idols, porque eu acho que é muito interessante também. Também acho. Eu acho muito legal. Deixa eu ver, voltando. Tem muita gente pra citar, né, gente? É muito meio de café. Assim, tem muito meio de café itinerante, assim, pelo mundo. Se vocês quiserem dar uma olhada. É legal porque... Eu acho legal os meios de café que eles definem um tema pra si e vão até o fim com aquele tema e deixam aquilo, assim... constroem, dão a carinha deles, né? Sim. Eu acho isso muito interessante. Assim como nós. Assim como nós. Exatamente. Ó, tem esse Kira Kira Ente, que é Kira Kira Entretenimento, alguma coisa assim, que eles estão ativos desde 2010. Segundo fontes deles, eu vou acreditar, entendeu? É porque, assim, nunca ninguém parou pra fazer um histórico de meios cafés. Quanto tempo eles estão vivos, quanto tempo, né? Quem que foi o primeiro. Queria muito saber quem que foi o primeiro meio de café itinerante no Brasil. Quem que foi o primeiro meio de café. Até procurei, gente. Procurei de verdade pra fazer a matéria que eu deixei ali no nosso Instagram. Mas, assim, é difícil. Muita coisa da internet já foi.
Muita coisa não tem registro. Tem o Wayback Machine, se a gente conseguir. O problema é que a gente precisa do nome pra poder pesquisar, né? Então, aí assim... Você tem razão. O que eu tô conseguindo fazer de juntar um pouquinho, tamo aqui no podcast, tamo lá no Instagram do Sugar pra poder remontar um pouco nessas histórias, né? Eu acho que é importante. Apesar de ninguém valorizar a cultura otaku. Um dia onde valorizar, vocês vão ver. Exatamente, tá crescendo muito, depois da pandemia cresceu demais. Sim. Né? Então, seria bom ter esse histórico, esse registro, porque todo mundo veio de algum lugar, né? Então, mesmo a gente, nerdinha do jeito que a gente é, a gente começou de algum lugar. Exatamente. Eu vou falar desse último Made / Bakery Café, que é o Kiamero. Eles eram Made Café, e daí eles viraram tipo uma cafeteria kawaii, e pra poder abranger outras coisas, tipo... cosplay, idols, coisas que eles gostavam muito. E eu gosto muito dessa cafeteria por causa de uma maid em específico, que é a Shiharu, que ela é professora do primário e maid e idol nas horas vagas. Eu acho que, assim, é aquela gente como a gente que você se identifica, sabe? Aí eu tinha que citar esse maid café pra poder citar ela, porque eu acho muito legal, assim. Eles estão no Peru. Em Lima, no Peru. É aquela coisa da América Latina, né? Que a gente tem que ter outros empregos. Exatamente. Ninguém pode ser maid o tempo todo. Queria, mas... Aí tinha que citar pra poder falar um pouquinho dela. Sim. E encerrando aqui, porque a gente já citou alguns meios cafés, falou de contexto, falou de... Acho que a gente já... Foi mais fundo do que eu imaginei que a gente iria. Porque eu tava pensando, vou dar uma listada, né? Nos meios cafés, falar um pouco da peculiaridade de cada um e tal. Não achei que a gente ia ter um contexto tão forte assim. A Cherry quer fazer alguma pergunta que não seja relacionada à minha pessoa? Eu entendi. Ela tá querendo fugir da pergunta. Não, isso. Eu falo depois. Creio que eu já fiz as perguntas. Tem os mestres. Mas eu acho que é legal a gente ter examinado o contexto, né? Porque realmente o Japão é uma distância de, tipo, ser tão comum ter meio de cafés físicos. Até lá eles tiveram, tipo, uma... Como é que é? Foi uma onda que, né, que subiu. Tiveram vários meios de cafés. Aí, quando foi 2013, vários fecharam. Aí hoje tá mais ou menos estável. É que isso também é aquela história, mais uma vez, eu trazendo assuntos do mundo humano, né, de gente grande. É aquela história de que você tem momentos, né, no comércio, principalmente em restaurante, não só em restaurante, mas no comércio, em que muitas lojas da mesma coisa começam a abrir. E isso acontece com qualquer segmento, né? Que ninguém lembra da paleta italiana, do hambúrguer gourmet. Hambúrguer gourmet. Agora tá abrindo muito... Cafeteria, no geral. Sorveteria. Cafeterias no geral. Enfim, os comércios, eles vão abrindo. Eu acho que isso aconteceu com o Made Café, eventualmente, lá. Porque também teve uma onda... Naquela época também tava tendo muito animes de Made Café. Ou de maids no geral. Se você pegar ali... Você pegar ali por essa época, você vai ver que tem vários, né? Com essa temática. E hoje, bem... Acho que nessa temporada... Não tem nessa, não. Né? Faz algumas temporadas. E é uma coisa que a gente vai falar no próximo, tipo, no último podcast. No último podcast, que eu não sei se a gente dá. Catricha dá graças a Deus, né? Aí, ó, spoilers dos próximos episódios, Exatamente. Gente. Agora eu vou ficar me perguntando o quê? O quê? Que vai acontecer no próximo episódio. Os mestres também. Tá vendo, ó? Fiquem de olho aí no nosso Sugarcast. E aí é isso, né? Quem realmente abriu um Made Café pensando em... Porque gosta, porque queria ter um Made Café, né? E não só porque é o que tá dando dinheiro. Isso acontece com qualquer segmento, tá? Acaba, às vezes, resistindo mais às flutuações das modas e tudo mais. Porque pensou naquilo, né? Agora, quando você abre uma franquia, alguma coisa... Porque, teoricamente... Sem conhecer, né? Sem conhecer... A comunidade, etc. Comunidade e tal. Porque tá dando dinheiro... Bom, você vai manter o seu comércio ali durante um tempo, mas...
Precisa criar vínculo com a comunidade, né? Porque o meio de café, tanto japonês quanto itinerante, tem muito disso, né? Acho que o que faz eles continuarem é o vínculo que se cria. Sim. Inclusive, isso. se fosse assim nosso segmento, gente, dava pra fazer um podcast tão bom disso, mas eu acho que não é o que os nossos mestres querem ouvir. Não. Aqui é... Não, nós Vamos continuar na suavidade. na suavidade. Não é... Como é que é? Grandes empresas... Não, pequenas empresas, grandes negócios. Nós estamos aqui para falar sobre Contextos sociais, mas mais específicos. Não, eu poderia ficar horas. seria ótimo, mas aí é não, outro é outra podcast. coisa, é outro podcast. Então eu acho que é isso. Falamos um pouco, damos contexto, citamos nomes, falamos de realidades diferentes. Então agora a gente vai encerrar o podcast. E pra poder encerrar o podcast, a gente tem que fazer uma magiquinha pra finalizar. Então eu vou puxar, vocês repetem comigo e os mestres também repetem comigo. Ó, um faz coraçãozinho com a mão. Isso, coraçãozinho com a mão. Moe, moe, kyun! Moe, moe, kyun! Muito bom! Muito bom, mestres. Muito bom, maids. E a gente se vê no próximo podcast. A gente se vê no capítulo 3, que vai ser quando as maids vão falar sobre as próprias experiências delas como maids. E um pouquinho da nossa história. Bem rapidinho, assim. A gente vê vocês lá. Tchau, tchau, mestres! Tchau, mestres! E fim!